Eu não quero isso, mas isso é um desejo vago. É um desejo vago. Mas aí a pessoa quer ser famosa, mas ela não abre um canal no YouTube, ela não cria um Instagram, ela não... Sei lá, ela só quer, mas ela não sabe nem para onde ir. Então, de repente, uma falta de clareza seria um bom passo. Para você ter alta performance, o primeiro passo você já falou aí, mas também seria importante você ter clareza do próximo passo. Então, por exemplo, o que é ser famoso? 2 milhões de inscritos no YouTube. Tá, mas você já tem canal no YouTube? Não. Ah, então, cara pálida. Vai lá, cria teu canal. Então, esse é o primeiro ponto, mas ter metas mais curtas talvez seja um segredo da alta performance. Alta performance no sentido de uma pessoa que consegue realmente tirar boa parte do que está no seu imaginário na prática. Aí tem... Esse é o primeiro ponto. É aquela meta de maneira clara e que tenha relevância para você e pertencimento para você. E para isso você vai precisar se autoconhecer para definir isso. Aí depois que você tem essa meta, aí você vai ter que ter um plano de execução. Plano de execução ou ter uma execução já é outra coisa completamente diferente. Eu tenho a meta, agora eu posso visualizar. E eu quero isso aqui, eu desejo isso aqui. Agora eu vou elaborar um plano de execução, que não é algo simples. Porque o plano de execução vai ter que ser quebrado em diversas partes e ser acompanhado por indicadores. Isso é muito importante. Por quê? Porque a maioria das pessoas nem chega a ter meta clara. Ainda imagina ter um plano de execução. Mas imagine que você tem um plano de execução. Aí você faz esse plano de execução, não pode ser em grandes passos. Ele precisa ser quebrado em pequenos passos ao longo do tempo. Por quê? Porque se eu penso, eu tenho que chegar daqui e correr 42 quilômetros, isso vai me paralisar pelo tamanho, pela quantidade de coisa que é isso. Eu fico calculando quantos passos eu vou ter que dar em 42 quilômetros. Isso e aquilo. O que aconteceu? Eu me paralisei, fiquei overwhelmed, por assim dizer, com a quantidade daquela tarefa. E ao invés de me colocar em ação, eu fiz o quê? Eu fiquei parado no mesmo lugar sem cumprir minha meta. Então, o que eu faço? Um plano de ação que me leva até ali. No nosso exemplo, então, primeiro eu vou ter que abrir um canal do YouTube. Para abrir um canal do YouTube, o que eu preciso? Provavelmente preciso de um e-mail. Ah, tá. Então, depois eu vou ter que ter um e-mail. Aí, eu quebrando em pequenos passos, o que eu faço? Eu dou o primeiro passo pequeno. Eu não fico pensando em todos os 42 quilômetros que eu preciso correr na maratona. Eu preciso dar o primeiro passo e saber, ter clareza de qual que é esse primeiro passo. Qual o problema? O mundo ele é aleatório e muito caótico. Então, você planeja algo e as coisas... A única certeza é que não vai dar certo do jeito que você planejou. A única certeza é que o plano vai precisar ser adaptado e flexibilizado. Esse é um grande erro que as pessoas têm. Eles acham que vão fazer um plano de ação, de execução, Perfeito. E tudo na realidade vai seguir o que está na cabeça dele. É óbvio que isso nunca vai acontecer. A realidade não está ligando a mínima para o seu plano de ação. Nada. Isso importa para você. Então, você vai precisar ter flexibilidade de adaptar o seu plano de acordo com o que a realidade está te colocando. Mas aí tem um problema muito importante, que é o quê? Como que eu sei que eu devo abandonar essa ideia ou eu devo persistir um pouco mais nessa ideia? Você precisa de indicadores, de coisas que te deem uma noção de onde você está. Porque quando você está caminhando em direção à meta, pode ser que você vai parar tão distante de onde era o seu plano de ação inicial que você vai ficar sem saber o que está acontecendo. Por exemplo, se uma pessoa, no primeiro vídeo que ela coloca no YouTube, ela tem 1000 visualizações. Isso é bom ou ruim? Eu não sei. Será que é bom? Será que é ruim? Para o primeiro vídeo pode até ser bom. Bom indicativo, né? Isso. E como que eu sei disso? Porque você tem indicadores para o seu plano de ação. Como que você vai fazer isso? Eu quero correr uma maratona. Tá, então daqui a um mês, o meu plano é correr 1 quilômetro. Eu tenho que conseguir correr 1 quilômetro. Hoje eu não consigo nada, mas daqui a um mês eu quero 1 quilômetro. Isso é um indicador. Será que daqui a um mês você chega com 500 metros? Ah, tá. Então, eu estou precisando melhorar alguma coisa aqui. Aí eu vou tentar melhorar aquilo ali. Porque senão você vai se perder no meio do caminho. No meio do caminho. Porque metas relevantes são muito difíceis de serem atingidas. Eu preciso criar alguns indicadores de que eu estou no caminho certo ao longo do tempo. Principalmente se a meta é de longo prazo. Porque o ser humano não evoluiu para fazer metas de longo prazo. A gente não consegue isso.
quando você estava lá na savana africana, tudo que importava era: eu preciso comer agora. É por isso que a gente é atraído por comidas hipercalóricas até hoje. Você é muito mais atraído por um milkshake do que por alface, apesar de você saber, e todo mundo já sabe, que a alface é mais saudável e que hambúrguer não é legal. Mas seu cérebro quer o quê? Comida hipercalórica. Porque naquela época tinha escassez de comida. O importante era aqui e agora. Ou eu como o máximo possível, essa era a ideia do seu cérebro, eu como o máximo possível agora para não morrer de fome, porque vai faltar a comida. E agora é justamente o contrário, mas seu cérebro é o mesmo. O nosso cérebro está preparado para um ambiente de escassez e de aqui e agora, e o mais importante é esse momento. Só que para a maioria dos nossos planos, metas, execuções, o que importa é o longo prazo. É frear o que está agora, o prazer imediato, em busca de uma recompensa, seja ela sentimental, emocional, financeira, no futuro. Ver como é justamente o contrário. Inclusive, tem estudos mostrando isso. Pessoas com capacidade de frear o prazer imediato em prol de uma recompensa incerta no futuro têm muito mais capacidade de atingir metas de longo prazo. O que não é nada fácil. Então, você tem uma meta clara, que tem a relevância, tem pertencimento, faz um plano de ação, quebra em pequenos passos, não fica olhando a floresta inteira, porque isso vai te paralisar completamente. Quebra em pequenos passos e aí sim você vai caminhando naquela direção. E monte indicadores do seu plano de ação, porque senão você se perde no meio do caminho. Você vai se perder no meio do caminho se você não tiver indicadores ali. Muito bom. É exatamente isso mesmo. É uma coisa que é deveras difícil, mas necessária. E principalmente, o que a gente já falou várias vezes aqui durante o nosso podcast é ter clareza, entender como funciona, entender a importância das coisas, desses próximos passos, né? É isso que faz com que a gente saia da inércia e comece a performar melhor, ou mesmo até chegar na questão da alta performance.